dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui em mais um episódio do iTalk, o podcast aqui do iSummit 2025. E o nosso intuito aqui é trazer os palestrantes para transformar a sua vida de alguma forma, porque a partir do Mastermind, né, das mentes brilhantes que a gente tem aqui no iSummit, a gente consegue de alguma forma trazer essa proximidade do palestrante com vocês e transformar de fato a sua vida e a vida da sua empresa. E olha só com quem estamos aqui hoje. Ele é executivo com vasta experiência em conselhos de gestão estratégica, com mais de 300 negócios aconselhados. Referência em relacionamento corporativo e network de alto nível. Especialista em influência dentro de ambientes empresariais e executivos. Atuação focada em conectar pessoas, negócios e oportunidades. Além de ser autor best-seller. Seja muito bem-vindo, Márcio Jacobelli. Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês, que eu possa contribuir ainda mais com a sua audiência, contribuir ainda mais com o movimento que vocês estão fazendo, então uma honra. Boa, e recebemos uma surpresa boa aqui também nas nossas gravações, 2 convidados sensacionais também, eu vou pedir que eles se apresentem aqui para nós. Começando por você, Paulo Vitor. Prazer, Paulo Vitor, sou empresário, né, tenho participações em outras empresas e o Márcio aí foi um cara que fez uma grande mudança na minha vida, onde eu encontrei meu propósito, meu lugar de potência, que foi ajudando pessoas, outros negócios, principalmente os negócios familiares, que o Márcio tem trazido um movimento muito grande, né, para o conselho consultivo, onde o negócio não destrua a família, né? É um movimento que ele está trazendo para o Brasil e que eu que vim de uma empresa familiar sei o quanto que isso é importante para manter o bom relacionamento, a boa estrutura familiar. Me formei conselheiro com ele e hoje consigo, graças a ele também, seguir esse propósito onde eu me encontrei ajudando outras pessoas e empresas. Eu sou o Lauro, sou um dos organizadores do evento. Acho que antes de mais nada eu queria agradecer ao Márcio. Eu conheci ele através do Paulo e através da Mi. Eu fiz um treinamento com ele, um curso com ele em São Paulo. E desde lá, assim, a minha cabeça mudou. Assim, até mesmo o foco empresarial, eu busco isso sempre. Então, assim, eu sou um dos sócios da XP Produções. A gente realiza o iSummit aqui. E, assim, mudou a vida, assim, depois que eu fiz o treinamento. E, assim, gostaria mais uma vez, Márcio, de agradecer o convite, agradecer a presença, né? E ter topado vir aqui falar com o pessoal de Uberaba. Então, assim, é um prazer, a sua amizade, assim, agradeço muito. Boa. Eu gostaria aqui de jogar na mesa uma dúvida sincera, tá? Como é que funciona essa parte de aconselhamento empresarial? Porque temos consultorias, mentorias, treinamentos. Como é que funciona essa parte do aconselhamento em si? Boa. Vamos lá, ó. Conselho é diferente de mentoria, que é diferente de coach, que é diferente de consultoria. Conselho vê longo prazo de uma empresa e mexe os ponteiros importantes para a perenidade da empresa. Se você me perguntasse qual a definição de conselho, conselho é uma metodologia. Então tem que ter método. Sim. Conselho não é dica, conselho não é sentar e só tomar café e falar, vai por aqui, vai por ali. Então você analisa dados também dentro de conselho. Então é uma metodologia colaborativa que precisa das pessoas discutirem. Então não tem conselho se não tiver discussão. Se a gente colocar um problema aqui na mesa, nós 4 aqui vamos discutir aquele problema. A gente traz os dados, traz informações, para quê? Para tomar uma decisão. Então é uma metodologia colaborativa que tem a função de administrar e controlar uma empresa. Então, com essa metodologia, com a colaboração de todo mundo, os conselheiros administram e controlam uma empresa. Conselho era muito visto para grandes empresas. Porque eu preciso pagar um conselheiro não é um valor baixo. Sim. E as grandes empresas só tinham esse privilégio. O que nós estamos trazendo? É conselho para pequenas e médias empresas. Aliás, conselhos para startups. Boa. A empresa já nasce com conselho, porque elas perceberam que se ela tem uma governança corporativa com conselheiros dando orientação para ela crescer, ela vale muito mais quando você faz um valuation de uma empresa, quando você quer vender uma empresa ou comprar outra empresa. Portanto, o conselho e a governança corporativa virou uma ferramenta fundamental para as startups, micros, pequenos e médios negócios também, não só as grandes. As pessoas invertem muito, né? Por exemplo, vamos abrir uma empresa e ver o que dá e lá na frente a gente vai correr atrás do prejuízo e contratar um conselheiro. Aí você está tentando inverter a ordem disso, né? Já tá. Nos Estados Unidos é muito forte. Aqui no Brasil ainda a gente está na onda formando, sabe? Quando a gente vê as empresas, a gente fez uma comparação das empresas no mesmo segmento, no mesmo porte, com conselho e sem conselho. Aquelas com conselhos cresceram muito mais do que aquelas sem conselho que estão batendo cabeça e até quebraram.
Então a gente tem inúmeros dados mostrando isso. Estados Unidos já é uma realidade, aqui a gente está ainda fazendo acontecer isso, mas eu não tenho dúvida que nos próximos anos as pessoas e os empresários vão abrir consciência para ter conselheiros lá. Porque você economiza tempo, dinheiro e energia. E é o principal, né? Assim, o conselheiro, ele traz toda a sua expertise, mas ele também traz também a rede de relacionamento dele. Porque se ele não souber, ele vai buscar alguém que sabe dentro da rede dele. Então, realmente, assim, isso encurta muito tempo, né? Então, assim, o que eu, por exemplo, como empresário, às vezes estou sofrendo, vamos se dizer, às vezes com algum problema interno, o conselheiro já passou por isso e ele realmente vai encurtar o tempo para poder executar e chegar no objetivo final. Então, E o conselho não é bombeiro, né? A gente não entra para apagar incêndio. Então, ele é muito mais uma visão estratégica do negócio para prevenir que o incêndio até comece lá na frente, onde a gente enxerga o negócio como um todo, daqui 3, 4, 5 anos, como é que vai estar o negócio, qual que é o sonho grande do empresário com esse negócio, onde que ele quer chegar. Então a gente entra trazendo toda a força por trás do conselheiro, de rede, de relacionamento, para ajudar ele a chegar lá, porque cada um tem um sonho. E a gente precisa conseguir fazer o empresário atingir aquele objetivo dele. Pode ser a venda da empresa, pode ser sucessão, depende do que aquele empresário quer com o negócio dele. E o conselheiro ele precisa entender muito disso. Né? E não ficar só apagando incêndio, porque senão a gente não atinge esse objetivo no final. É basicamente sobre pessoas e sobre relacionamentos, né? Você ter um círculo de pessoas ali se relacionando, construindo um network para, de fato, consolidar a empresa e até vender, né? Passar de sucessão para sucessão. E você falou no início a questão das reuniões e interações entre pessoas, né? Como é que fica a decisão nesse momento? Penso que são jogadas na mesa várias opiniões sobre empresas, vários pontos de vista. Como é que é essa interação e a decisão final de cada conselho, direcionamento empresarial? Legal. É uma das principais dúvidas da galera é essa. No conselho de administração, para a empresa de capital aberto, a decisão é do conselho. Ou seja, ele é deliberativo. É o conselho que decide. A gente tem case aí da Apple que decidiu tirar o Steve Jobs do negócio. Porque o conselho decidiu. Então, o fundador saiu do negócio. Olha que interessante. Decisão conselho porque a empresa é capital aberto. Agora, no conselho consultivo, que é o que a gente está falando, a decisão é sempre do dono. O conselheiro ele é consultivo, ele coloca as orientações, os caminhos, até a própria decisão que ele tomaria, mas afinal fica sempre com o dono. Portanto, o dono, quando ele pensa assim, eu vou ter conselheiro, ele vai mandar em mim. Não, ele vai te orientar para você tomar a melhor decisão. Melhores decisões, melhores empresas, melhores resultados. Simples como isso. Se ele tiver que compartilhar a decisão com outras pessoas... Eu já tive reunião de conselho que o dono da empresa não seguiu minha orientação. Sim. E tá tudo certo. E aí não é o conselheiro falar assim, tá vendo? Deu errado, eu falei para você, não é esse é o papel. Mas é poder voltar e falar o que a gente aprendeu com isso, né? A gente tem alguns exercícios de quando o empresário já tem consciência de ter conselho, ele ouve. E ele toma a melhor decisão com a discussão do colegiado. Agora, tem uma coisa importante também. Não dá para ser conselheiro sem prática. Sim. Tem que ter um case de sucesso, né? Tanto o Alaor quanto o Paulo Vitor foram selecionados para ser conselheiros lá na formação que a gente tem. Mas tanto o Paulo Vitor quanto o Alaor tiveram também na seleção cases de sucesso. Então, se alguém quiser ser conselheiro, tem que entender, eu tenho um case de sucesso, ou até de fracasso, para poder não errar de novo. Sim. Eu tenho experiência nisso, eu tenho o conhecimento profundo em assunto, aí eu entrego a metodologia. Agora, eu li um livro, acho que dá certo, não dá para ser conselheiro. Então, não tem conselheiro na teoria, tem que ser na prática. E o principal, assim, acho que até mesmo no treinamento, o conselheiro ele faz pergunta. Então, assim, realmente você senta na mesa e você questiona. Sim. E assim, às vezes, só com o questionamento, o próprio empresário já enxerga e já olha diferente. Porque às vezes a pergunta vai direcionar para o problema ou realmente para o objetivo final que realmente está sendo contratado o conselho, né? Então, assim, eu fiz o treinamento, fiz o curso com ele e realmente eu percebi o tanto que as perguntas direcionam. E às vezes a gente mesmo não faz as perguntas. Sim. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que você tem essa maturidade para poder... E eu falo maturidade, não é maturidade no negócio. É maturidade mesmo de entender realmente o que tem que ser perguntado.
E assim, o curso ele dá esse direcionamento. Então, assim, é muito importante mesmo. E é algo que realmente você precisa ter a manutenção disso. Não é simplesmente, por exemplo, eu fiz o curso com ele e já vou me tornar um conselheiro. Realmente eu preciso literalmente estar aconselhando e estar numa mesa realmente vendo como isso acontece. E a prática, essa bagagem que o Márcio traz, que o empresário precisa ter o case de sucesso, porque muitas vezes o empresário, ele traz para você, é a dor que faz ele movimentar, né? Você vai no médico e suas costas estão doendo. Você não vai porque sua postura é ruim. Né? Então lá a gente vai entender qual que é a causa raiz do problema do empresário. O conselheiro ele precisa ter uma bagagem, um repertório de negócio muito grande para conseguir aprofundar e chegar de fato no problema que o empresário está. Porque o que o empresário queixa é a dor, é onde está doendo. O empresário chega e fala, eu tenho um problema de caixa, estou sem dinheiro. Beleza, é isso? Então está aqui o contato de um banco. Está aqui um contato de um fundo que consegue te dar dinheiro. Só que se a gente não aprofunda e o cara está com uma precificação errada, cara, acabei de quebrar o negócio, eu afundo ele muito mais. Então a gente precisa ter esse aprofundamento, esse know-how de várias frentes dentro da empresa e o empresário ser transparente nessa comunicação com a gente, de entender que o que a gente está questionando, cara, mas antes da gente pegar dinheiro, vamos olhar a precificação? E ele não tá aquela armadura, né? Aquela coisa de, não, cara, precificação eu entendo, eu sei que isso aqui tá certo. Não, beleza, mas a gente pode olhar. Antes dessa decisão aqui, vamos conferir? Né? Às vezes são N situações, né? E outra coisa que eu vejo muito também, envolvendo um pouco essa parte de inteligência artificial, é que o pessoal tá focado na inteligência artificial demais e não tá focado no próprio comercial. Aí contrata a inteligência, o comercial da empresa não consegue absorver ali. E no final das contas, o ruim é a inteligência artificial, a automação, e não é, né, dessa forma. Exato. E você vê, isso aí é uma linha estratégica. Né? Porque ele errou a estratégia, errou a tática, errou o operacional. Eu acredito que o nome é muito errado quando a gente fala inteligência artificial. É um braço artificial. Boa. Ela não pensa sozinha. Você tem que dar o prompt, o direcionamento. Se você não tem uma estrutura por trás já pronta, um processo estruturado, não dá para você automatizar. Né? Se precisa de muita intervenção, não dá. Então você precisa primeiro estruturar, fazer na mão. Se você não conseguiu treinar pessoas para fazer, você não vai treinar um IA para fazer. Então esse passo atrás antes, hoje, como tá no hype, né, a IA, o pessoal tá querendo colocar a IA em tudo. E aí o resultado que ele vai ter não é o melhor resultado. Se ele não conseguiu fazer as pessoas executarem isso da melhor forma possível, ele não vai conseguir fazer a IA. Mas é sobre a pessoa querer a pílula mágica também, né? Quer resolver, assim, aos 45 minutos do segundo tempo, uma coisa que já está grave há vários anos. Não existe bala de prata quando a gente fala de crescimento empresarial. Ah, agora esse tiro vai resolver o negócio. Não existe. Isso é importante que você está falando, porque é um fenômeno do mundo, né? Resultado rápido, instantâneo e sem dor. Né? Eu quero o melhor dos mundos. Eu chamo que tem uma geração chamada geração miojo, aquela que é resultado instantâneo, né? Não quer saber. 3 minutos. É 3 minutos. Então, e as redes sociais fazem isso com a gente, né? Eu falo muito que é a questão da comparação, né? Eu não enxergo com bons olhos a comparação. Só quando a gente se compara com nós mesmos, aí talvez seja algo positivo. Mas a partir do momento que eu comparo o palco do Márcio com o meu bastidor, aí eu vou estar completamente errado. E sim, eu não vejo o seu processo, falo, não, você está dando muita sorte, eu estou aqui sofrendo, melhor eu largar. Então, a questão das mídias sociais também, esse ciclo de comparação prejudica muito essa parte empresarial, né? Muito, muito. A comparação, quando a gente vê resultado, né? Quando a gente olha o contexto empresarial, a gente vê resultado do setor. Para você comparar o setor para saber se tem aderência ou não. Mas grande parte das soluções dentro da empresa mesmo. Quer dizer, não é olhando para fora que você vai resolver, mas olhando para dentro, olhando os processos, entendendo, sabendo as melhores alternativas, sabendo os melhores canais de vendas. Tudo é assunto de conselho. Porque o conselho sempre vê o passo seguinte, né? Uma coisa bem nítida de conselho é, quando eu implanto governança corporativa, eu vejo que numa empresa, 90% das reuniões, ela discute o passado. Ela fica olhando só o retrovisor. O que foi, o que foi, o que foi. O para-brisa ela nem olha. Mas se você olha o retrovisor, provavelmente você vai ter uma menor velocidade, porque o para-brisa está ofuscado. E aí a gente inverte isso. 10% a gente olha o passado e 90% a gente vai olhar o para-brisa.
não retrovisor. E tem muita diferença de pequena, média empresa até para seguir os conselhos que vocês dão ou não? A mentalidade mesmo do empresário. O pequeno e médio tem a tendência de aceitar mais, até por questão de não ter, né, aquele tempo de maturação de mercado. Já o grande empresário tem um pé, eu não sei se pode dizer pé atrás para aceitar o conselho em si que vocês direcionam. Tem essa diferença de mentalidade de acordo com o tamanho da empresa, do empresário? Tamanho não, mas com o nível de consciência do empresário. Olha que interessante. O grande empresário, e ele tem o mérito de ser grande empresário, às vezes ele chegou sem conselho formal, com certeza teve aquele conselho informal, Sim. com certeza teve, mas ele centralizou muito nele e é a geração que construiu, normalmente ela é mais resistente para conselho. Mas a geração que está chegando, ela é aberta para conselho, porque ela entende que o que ela fez no passado não vai garantir o futuro dela se ela continuar fazendo a mesma coisa. A gente está falando de tendências. O mundo está numa velocidade tremenda. Ninguém em sã consciência consegue saber do impacto que a inteligência artificial vai causar na nossa vida. Ninguém no mundo consegue fazer isso. A gente ainda não sabe como é que isso vai acontecer. Então, o grande empresário que construiu fala assim, eu cheguei até aqui assim, não, deixa comigo. E o pequeno empresário e o cara que tem a segunda geração já fala, não, a gente tem que abrir, furar essa bolha, porque senão a gente não tem perenidade. E é mais difícil chegar lá no resultado ou se manter no resultado? As duas coisas. Eu acho que é mais difícil você continuar crescendo, mas você só continua crescendo com grande discussão profunda do assunto que você precisa. Por exemplo, vamos falar de tendência, né? A gente discute muito tendência. Qual a próxima tendência de experiência de compra dessa geração que acabou de nascer? Como é que eles vão comprar? Que tipo de produto a gente pode ter? Eu trabalhei numa empresa que era monocanal durante 45 anos. Monocanal, que foi a Natura. Sim. A Natura era confundida como empresa de venda direta. Eu falei, não, gente, a Natura é uma empresa de cosméticos que usa a venda direta para vender seus produtos. É o canal dela. Mas o canal era a venda direta e era até confundida com isso. Tinha aquela empresa que era da internet, quando a internet surgiu. A empresa do varejo, quando o varejo surgiu. Hoje não tem essa discussão. Hoje a gente fala de omnichannel. Uma empresa não sobrevive com um canal, tanto é verdade que a Natura está no shopping, a Natura está na franquia na rua, ela está na internet, ela está na venda de qualquer jeito. Você pode ter o seu canal principal. Sim. Mas o varejo conseguiu sobreviver com a digitalização, com o próprio e-commerce. Você pega o exemplo da Magalu, que fez agora agora não, depois que o Fred assumiu, o Marketplace. Então, percebe que a discussão é do futuro e não do passado? Qual a tendência vai ter? Se eu convido vocês três aqui para ser meu sócio numa videolocadora, é bom negócio? Não dá. Agora, o cara que estava sentado há 20 anos atrás na Blockbuster falou assim, né, cara, vou abrir franquia pro Brasil inteiro e do nada. Eu brinco da história do CD. O CD-ROM, não sei, mas eu vi o CD nascer e morrer num ano só. E eu tinha um aparelho de Blu-ray, quando eu comprei já não tinha mais CD para ver coisa. Foi tão rápido o processo que ele saiu da fita VHS para o CD regravável e depois para a mídia que a gente tem hoje. Uhum. Uau! E a impressão é que vai encurtar ainda mais o tempo, né? Velocidade maior, não tenha dúvida. Por isso que tem que estar ligado. Lá a gente tem um lema que é lifelong learning. O conselheiro tem que estar estudando todo momento. O conselheiro tem que estar sabendo do que está acontecendo no mundo, o que está sabendo no mercado, o que está fazendo, porque só assim a gente vai conseguir sobreviver. Parece uma loucura, mas se você estacionar, entender, saber qual o principal propósito, a empresa que tem relacionamento com o conselho, o Aloro falou muito bem de network, porque o conselho não precisa ter todas as respostas. Sim. A pessoa que me pergunta assim, será que a IA vai substituir os conselheiros? Porque eu posso colocar lá um Peter Drucker, eu posso colocar um Jack Welch, eu posso colocar todo mundo para ser meu conselheiro, mas falta a cultura regional, além de todas as opções que um conselheiro tem substituindo uma IA. Eu acho que a IA vai fortalecer ainda o conselho. Com certeza. É a parte relacional do conselho. A IA não vai substituir. E falando um pouco do iSummit, da palestra, da sua palestra, que temas você mais abordou lá? Você sentiu um pouco a galera? Como é que foi a impressão,
o tete a tete ali com as pessoas na palestra do Eu iSummit? adorei a interação da galera. Eu palestro no mundo todo, né? E aí eu sinto o público. Eu gosto muito de chegar antes para sentir. É fantástico o público. Interagiu, o pessoal, né, respondeu alguns exercícios que eu faço. E eu tratei de 2 grandes temas. A força do relacionamento na ambiência onde você está e a força da inteligência coletiva usando aconselhamento. Ou seja, peça ajuda, mas peça ajuda para a pessoa certa e esteja no ambiente correto para você crescer o seu negócio. E foi bem legal, né? Foi muito bacana. A gente estava lá na frente assistindo. O público assim, interagiu bastante e a gente, estando lá, você consegue escutar realmente a resposta em cima do que ele está falando é imediata, né? Então, assim, foi muito bacana. Mais uma vez, Márcio, muito obrigado. Espero, assim, você ano que vem novamente. Eu tenho certeza que realmente o público... ele até estava mostrando, assim, o efeito palestra, né? Uhum. Assim, realmente, o efeito palestra nas redes sociais dele é instantâneo. Instantâneo. Muita pergunta, muita coisa. E essa questão que você falou, citou aí, ambiente. O ambiente também dita regra, principalmente o ambiente empresarial e organizacional. Eu tenho que ter um ambiente saudável na minha empresa? Muito. Tem uma frase que eu falo que... Eu falava assim, ó, se você for uma pessoa disciplinada, você vai ter sucesso. Porque a disciplina de execução é uma ferramenta importante para o empresário, para qualquer coisa que você for fazer. Quero fazer, vou ser disciplinado. Mas eu descobri que o ambiente vence a disciplina. Se você está no ambiente errado, mesmo disciplinado, você vai escorregar uma hora. Portanto, cuide primeiro do ambiente para depois ser disciplinado. Então, para mim, o ambiente muda o jogo e é atitudinal. É você que escolhe o ambiente, não é o ambiente que escolhe você. E no ambiente você é influenciado e você influencia. Não acho que você só vai influenciar. Portanto, é aquela sabedoria da nossa mãe que fala assim, olha com quem você anda, não estou gostando desse grupinho, é legal. E a frase tão célebre de diga-me quem és que eu te direi quem andas, o inverso também é verdadeiro, diga quem andas que eu te direi quem és. Então, quando a gente saca isso, a gente escolhe os nossos ambientes corretos e a gente fica numa terra fértil para crescer. Em tudo, hein? Eu já não estou falando crescer empresarialmente. Sim. Crescer como moral, crescer intelectual, crescer espiritualmente, crescer tudo. É um crescimento, faz parte do ambiente. Então, escolha os seus amigos. a escolha também é uma decisão, né? É uma decisão, por isso que eu falo, uma decisão muda tudo. Uma decisão muda tudo. É impressionante isso. Quando a gente está em mesa de conselho, a gente fala que decisão que a gente tem que tomar. Porque a gente não vai ficar batendo papo. O que a gente tem que fazer? E na sua vida também. Eu tenho um negócio que eu faço que é bem interessante, que eu chamo de pausa criativa. Todo ano eu tenho uma pausa criativa. Às vezes essa pausa criativa dura um mês. Aí eu vou fazer o Caminho de Santiago de Compostela, que eu fiz 2 vezes. Ano que vem eu vou de novo. Às vezes a pausa criativa dura 3 dias. É uma pausa onde eu converso comigo, onde eu entro no meu íntimo e pergunto, o que eu estou fazendo da vida está fazendo sentido? As relações que eu tenho, e não são as relações pessoais, a relação que eu estou tendo com a natureza, com Deus, com os meus amigos, com os meus inimigos, com os mais próximos, com os mais distantes, com os animais. Está fazendo sentido? As decisões que eu tomei nos últimos 12 meses foram direcionadas ao propósito que eu quero? Que entre o berço e o túmulo eu quero cultivar boas relações? Quero construir coisas legais? E eu revejo tudo. Todo ano eu faço isso. Eu chamo de pausa criativa. Minha família já sabe, meus amigos já sabem, eu fico comigo mesmo repensando isso. E aí eu tomo decisões lá. Lá eu tomo as decisões melhores, então vou tomar decisão. E aí você muda o custo da sua vida. Sim. E essa questão eu enxergo isso como autoanálise, né? Que a gente tem sobre nós mesmos. Na grande massa, é por falta de tempo a pessoa não ter essa autoanálise ou é questão de prioridade? Total prioridade. Não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Ontem, jantando, a gente estava até conversando sobre isso, que a gente perdeu assim, né, o poder do ficar entediado, né, o poder do tédio. Sim. Porque antes você ficava num consultório, esperando um ônibus, qualquer coisa, você estava lá parado, você estava pensando sobre outras coisas na vida. Hoje, toda hora você pega um telefone e te distrai de fazer outras reflexões que você precisava fazer naquele momento, que seria o próximo passo para você. Então, se permitir ficar entediado melhora muito a autoavaliação.
melhora muito a sua visão de onde você quer chegar, as avaliações dos erros que você cometeu. Que é a melhor coisa, terminou uma discussão, né? Às vezes, já viu quando você está no chuveiro? Uhum. E aí você fala, puta, esqueci de falar aquilo, eu devia ter falado aquilo lá quando eu estava... Foi por isso, porque ali você estava num momento que te permitiu essa reflexão. Agora, se você, no chuveiro, abrisse o Instagram e ficasse lá olhando o rio, você nunca ia chegar nessa reflexão, nessa avaliação que ia te levar para uma próxima etapa, romper uma bolha, né, que você estava hoje. Então, a gente precisa recuperar essa habilidade, que é um treino, é um músculo, né, de ficar entediado. Se permitir ficar entediado, é o ócio criativo. E eu acho que linkar isso também temos mais duas coisas. A primeira é a questão da identidade, né? Muitas pessoas nem sabem quem são. E por não saberem quem são, elas vão muito pelo julgamento de outras pessoas. Perfeito. E tem essa questão, cara, eu tô muito à toa, cara. Eu tenho que produzir. Se eu não produzir, o que vão falar de mim? Que eu não tô produzindo. E tem que ser o oposto a isso. A gente tem que ter o nosso tempo de descanso, de pensamento, de autoanálise para visar futuro mesmo, né? Perfeito a sua colocação. Agora, vamos trazer isso para o empresarial? É a empresa que o empresário reclama e fala assim, eu estou muito na operação, eu não consigo sair da operação. Aí eu falo, você tem que ter um tempo, e aí a gente usa esse tempo na reunião de conselho para pensar na sua estratégia, no seu futuro. Porque se você ficar na operação, tem que ficar na operação se você tem uma empresa pequena. Você vai crescendo, você vai saindo da operação e indo para o tático. Aí você vai crescendo mais, você vai para o estratégico. De vez em quando você volta na operação, de vez em quando você está... Mas você vai dividindo um momento da sua empresa. E com a vida pessoal, exatamente o que você falou. Ela arruma desculpa com falta de tempo, mas é porque ela não tem prioridade. Ou não quer mexer em coisa séria. Sim. Em reunião de conselho, eles sabem muito que eu falo em conversas corajosas. A gente faz conselho para empresa familiar. Empresa que está crescendo, mas a família está sendo destruída. Empresa onde o pai está brigando com o filho, tem processo. E eu tenho um monte de caso aqui acontecendo recentemente, né? A Flexform aconteceu agora. A família Bonfiglioli, que é aquela marca elefante também, em pé de guerra. Ora, um CNPJ não justifica a indisposição de uma família. Então, quando você olha de conversas corajosas, a gente precisa ter com a gente e com os outros. Isso é um braço que eu amarro muito com quem eu aconselho, da parte da ambiência. No dia seguinte, ele não ir para a empresa. A reunião de conselho. Eu sempre recomendo, cara, vai para um café, senta em outro lugar, porque se ele sentar na empresa, ele vai ser pego na rotina da operação. Ele não consegue fugir disso. Porque faz parte da rotina. É igual você acorda, ou você toma um café, ou você escova os dentes. Faz automático, faz parte da sua rotina. Então ele chega, ele já senta na empresa, os problemas vão chegar, ele vai responder os e-mails, porque todo dia, tal horário, ele abre o e-mail. Então ele não... O ambiente vai vencer a necessidade que ele está vendo da mudança. Então eu falo, cara, vai pro café depois dessa reunião que a gente teve, desenha essa estratégia, alinha, coordena, monta o cronograma, o que você vai fazer, quando vai ser feito, como é que vai ser a entrega. No outro dia você volta para a empresa. Mas sai de lá com isso estruturado, agendado, planejado, para você conseguir colocar isso em prática. Porque não adianta, a gente pode ter o melhor plano, a melhor estratégia. Se não entrar na execução... Cara, é isso, morreu um papel na gaveta. E as pessoas, eu acho que tem muita dificuldade em delegar também, né? Atividades, né? Para colaboradores mesmo. E quer ser especialista em tudo, né? E é igual o pato, né? Não nada bem, não voa bem, não anda bem. Assim, né? Querer ser especialista em tudo acaba que não vai ser especialista em nada, né? E tem aquela mentalidade também, né, Laura? Cara, ninguém faz nada melhor do que eu, então não vou delegar. E não sai do operacional. Agora eu vou falar de causa própria, tá? É uma coisa que eu vi que foi um erro muito grande meu como empresário. Eu não permiti meu time errar quando eu estava treinando eles. Sim. Tá? Mas só erra quem faz. E só aprende quem erra. Né? Você estava aprendendo a dirigir, você deixou o carro morrer. Você estava aprendendo a andar, você caiu, andar de bicicleta. Toda hora você errou para poder ser melhor. Então, quando a gente blinda o time do erro, você pode o crescimento e desenvolvimento do time. O papel do empresário não é impedir o time de errar. É mitigar o erro que vai dar um problema muito grande, mas permita ele errar e ele aprender com o erro. E isso vai te dar a confiança de depois deixar a operação na mão do seu time. Porque você já viu que ele errou, mas ele aprendeu a resolver o erro e aprendeu com o erro dele. Sim. Você vê que ele cresce com o erro. E isso te permite também ver quem são as pessoas que você tem que deixar lá. Porque se o cara está errando e não está aprendendo, ele não é o cara certo para aquela função.
É isso, você tem que fazer a manutenção disso, né? Errou uma vez, você vai dar a orientação para não se errar. E depois você vai cuidar para que isso não aconteça novamente. Então, a partir do momento que você gera esse receio do erro, você também limita completamente o crescimento. O erro, Exatamente. Né? O negócio, você pode fazer. Boa. O cara que errou. E para irmos pro final, Márcio e Alaor e Paulo Vitor, vocês poderiam deixar um direcionamento para os empresários que nem sabem o que é um conselho ou até sabem e não veem com bons olhos, precisam de um direcionamento para potencializar a empresa, aprender também a delegar, a treinar time. Vocês poderiam deixar esse direcionamento final? O direcionamento que eu deixaria para o conselho participe de ambientes, tá, que te provoquem, tá, que te façam refletir e ser uma pessoa melhor, né? Você buscar estar num ambiente que você é o mais inteligente da mesa, você sempre vai ser o mais inteligente só daquela mesa. Então, ande com pessoas, queiram pessoas pertas que vão te levar a refletir e querer seu bem para estar num próximo patamar. O conselho vem muito disso, né? De querer tornar o empresário, a empresa, melhor a cada dia, a cada reunião, a gente quer que o cara saia de lá melhor, né? São pessoas que gostam do empresário. Boa. E para mim, assim, eu acho que o principal é saber que você não sabe tudo. Assim, a partir do momento que você acha isso, já está começando errado, sabe? Assim, é sempre bom a gente buscar o desenvolvimento e é sempre bom a gente realmente buscar estar sentado em mesas que realmente gera essa sensação de que, nossa, eu amo sentar numa mesa onde eu falo assim, nossa, eu sou mais burro. Assim, burro na forma mais assim... Você sair sabendo que aprendeu algo. Né? Exatamente. Então, assim, o contato que eu tive com eles, por exemplo, que as portas, por exemplo, que o Márcio me abriu e principalmente a própria rede dele, que ele sempre coloca à disposição, me mostra que, eu sou do interior de Minas, a gente está, nossa sede é em Uberaba, mas a partir do momento que você vai para São Paulo e você consegue enxergar que, tem gente muito maior e ter essa sensação de desenvolvimento sentando nessas mesas é maravilhoso. Então, assim, realmente, nunca ache que você sabe tudo. Para mim, é isso. Tem sempre alguém para te ajudar no que você precisa. Então, assim, a gente tem que estar aberto a isso. Então, a partir do momento que a gente está aberto a isso, a possibilidade de desenvolvimento no curto, de forma muito mais rápida, é gigantesca. Muito bom. Que legal ouvir isso de vocês. Muito bom. Uma das principais funções de conselho consultivo é ser a rede de apoio para ajudar o empresário na decisão difícil. Decisão difícil não é só de empresa, decisão difícil pode ser de família também. Essa rede de apoio é a função do conselho consultivo. Tem uma coisa no seu podcast que eu gostei muito, que fala de espaço para conversas reais. Conselho é conversa real, não é conversa teórica. Eu uso a expressão a vida como ela é. Sim. Porque eu explico como é que é a teoria e falo assim, agora eu vou te falar qual que é a real, o que vai acontecer. Os caras vão decidir antes no churrasco da família e você vai estar vendido na reunião de conselho. Então se prepare para isso, porque é isso que vai acontecer em alguns casos. Portanto, ter essa rede de apoio para ajudar é fundamental, principalmente num mundo de tantas mudanças rápidas e de tantas decisões a serem tomadas. Boa. Márcio? Boa. Uma honra estar aqui, viu? Papo. Eu que agradeço. Obrigadão. Isso. Para você que chegou até aqui, já sabe, curta esse nosso episódio de hoje, se inscreva aí no canal, ative as notificações, compartilhe esse episódio sensacional para mais pessoas e aguarde que logo mais teremos mais palestrantes aqui com mais bate-papo. Tchau, tchau. Valeu.